Bem, meus amigos, voltamos aqui com mais um programa, Entrevista com Palmeira, diretamente da TV Futuro, a sua TV. E hoje nós temos a alegria de receber em nosso estúdio a presença da desembargadora Maria Auxiliadora Medeiros Rodrigues, que é presidente do TRT 21. E ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre reforma trabalhista, sobre fatos inerentes ao Tribunal do Trabalho. Mas eu gostaria de, antes, doutora Auxiliadora, lhe perguntar como é que começou a sua vida junto à Justiça do Trabalho, né? Porque, pelo que eu sei, o seu pai, doutor Luiz Rodrigues, desembargador Luiz Rodrigues, foi presidente do Tribunal da Paraíba e foi um homem que marcou muito a época, né, no Tribunal da Paraíba. Eu gostaria de passar a palavra à senhora para que a senhora fizesse uma saudação aos nossos telespectadores e fizesse essa breve digressão. Bem, inicialmente eu quero agradecer o espaço da TV Futuro, não é, ao Tribunal Regional do Trabalho, cumprimentar todos que estão em casa assistindo esse programa e dizer que minha relação com o seu trabalho é quase fusional. Né? Eu nasci no seio de uma família muito humilde e fui adotada pelo meu pai, que todos se reportam, a Luiz Rodrigues, que era um magistrado trabalhista e que tinha, entre o rol dos seus amigos, dois grandes magistrados também, o doutor Tarcísio Monte e o ministro Francisco Fausto. Então, eu me espelhei nesses três arquípices do direito, que são três magistrados de envergadura, e desde os 16 anos ingressei na universidade, buscando exatamente o que hoje eu alcancei, não é? Ser uma magistrada. Na Justiça do Trabalho, que antigamente chamava-se Junta, né, de Conciliação, né? Exatamente. E Justiça, naquela época, né? Junta de Conciliação e Julgamento. E Julgamento, né? Inclusive, eu tive a grata satisfação de conhecer o doutor Aloysio, um homem de muitas qualidades, um homem que fez muito pela Justiça do Trabalho. Mas, doutora Auxiliadora, hoje se fala muito na reforma trabalhista, né? E essa reforma, ela veio em uma hora em que o país atravessa muitas turbulências. E eu queria saber qual é a opinião da senhora sobre a justiça trabalhista. Alguns acham que foi benéfica, outros acham que trouxe alguns empecilhos. Qual é a opinião da presidente do Tribunal Regional da 21ª Região? Inicialmente, eu devo destacar que nós estamos vivenciando uma quadra muito difícil, não é? No Brasil como um todo, em todos os aspectos, político, social e econômico. A reforma trabalhista, ela era necessária, atualizar nossa legislação era necessária. Hoje se vive num palco de muita intolerância, então, realmente, ela teve uma repercussão, ela precisa de alguns ajustes, mas há tanta dificuldade de diálogo, e essa dificuldade de diálogo começou inclusive do nascedor da própria reforma, que levou a essa polêmica tão grande com relação à nova regulamentação trabalhista. Não é? Existem grandes expoentes a defendê-la, como o ministro Ives Gandra, presidente do TST, à altura da aprovação da reforma, como também ela é pichada por muitos sindicalistas, muitos advogados trabalhistas. Eu, particularmente, entendo que ainda estamos num momento de acomodação. A senhora acha que houve algumas perdas para esses trabalhadores ou não? Ou esses direitos foram mantidos em relação à legislação anterior? Eu acho que o maior impacto que existiu na reforma foi no âmbito processual. E por isso que hoje a grande discussão é a redução do número de demandas, né? Hoje o Tribunal Regional do Trabalho, em suas 23 varas, recebeu 7.700 processos. O ano passado, no mesmo período, teríamos distribuído 15.500 processos, que foi o que efetivamente tinha entrado nesse período do ano passado. O que é que está acontecendo?
diante da possibilidade do empregado não ser detentor da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com aquela demanda caso seja improcedente. Então, está havendo um refreamento, retração da demanda. Mas já saiu a primeira instrução normativa do TST, a tendência é as coisas se aquietarem, o TSE e o próprio Supremo apreciarem as inconstitucionalidades que foram suscitadas, e toda regulamentação, inicialmente, ela causa esse impacto, né? Qualquer mudança, há resistência, há uma coisa natural. Eu não sou da corrente que critica de forma acirrada a reforma, mas também admito que existem algumas necessidades de ajustes. Em relação aos juízes em geral do TRT, como eles, na sua maioria, eles acham que houve assim, uma evolução ou na sua maioria eles acham que seria melhor permanecer com a legislação anterior? Na verdade, com relação... a senhora tem sentido em relação... Na verdade, com relação à magistratura, o que se apercebe é que a nível de primeiro grau há uma resistência muito grande, ou seja, os juízes novos, os juízes substitutos e titulares são muito resistentes. Mas a semana passada eu tive a oportunidade no Colé Precó de escutar a palavra do ministro Aloysio da Veiga, e o ministro Aloysio da Veiga exatamente elogiando e ponderando essas insurgências e ressaltando que era um momento de se modernizar a nossa legislação. A França o fez, a Espanha também, a Itália, e a nossa legislação era de Vargas, né? Uma legislação muito arcaica e precisava de uma modernização. Se veio a contento ou não, é uma outra situação. Certeza. Como a senhora falou em modernização, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Justiça do Trabalho eletrônica, né? Como é que ela funciona, como é que você está totalmente implantada aqui, como enfim, que ocorre a Justiça eletrônica hoje, o trabalho. O TRT 21, em suas 23 unidades, já está totalmente digital. Nós não temos mais processos físicos, né? Então, estamos na época do PJE. E, com isso, tivemos muitos avanços. Muito bem. Então, a senhora acha que a implantação da justiça eletrônica ela veio justamente a dar uma maior celeridade? Celeridade e transparência, principalmente. Né? Nós estamos agora com um projeto muito audacioso, que é o TJE eletrônico. Qualquer cidadão pode ter seu processo, acompanhamento do seu processo no seu celular, no seu smartphone. Não é? Basta baixar na Play Store, JTE eletrônico, cadastrar o seu processo, ele fica recebendo sistematicamente informação a respeito do processo, horário de audiência. Mas as partes também, no caso, a própria pessoa pode ter acesso ou só o seu advogado? Esse projeto é para o cidadão. Certo. Ele foi voltado principalmente para o cidadão. Isso é muito importante. É a parte que tem só uma reclamação tem o seu processo. Os advogados já têm outra sistemática, pode utilizar também. Mas o projeto da Justiça do Trabalho eletrônica é para o cidadão, é para aquela servidora pública simples, um SG, ter no seu smartphone todo o andamento do seu processo. Ok, que bom. No próximo bloco nós continuaremos falando com a doutora auxiliadora e dando continuidade à nossa entrevista. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Bem, voltamos aqui pela TV Futuro com a entrevista com a desembargadora doutora Maria Auxiliadora, presidente do TRT da 21ª Região. Doutora Auxiliadora, continuando aqui nossa entrevista, eu gostaria de que a senhora falasse sobre o SEJUSC, né, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, né? E está muito em voga essa questão de conciliar e, pelo que eu sei, o tribunal tem conseguido fazer grandes conciliações, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse sistema, como é que ele funciona. Na verdade, hoje, os tribunais são multiportas. A solução judicional, a sentença, é uma das formas de solução do conflito. Não é? A conciliação passou a ser uma política pública do CNJ.
E a partir do momento que passou a ser uma política pública, ela foi imposta através de uma resolução. Então, todos os regionais, não só a 21ª região, possuem centros de conciliação de conflitos. Nós temos que auxiliar as partes a dialogarem e resolverem seus conflitos. Não é? Vezes através de conciliação, vezes através de mediação. E a proposta do Sejusc no TRT 21 é muito exitosa. Nós conciliamos em torno de 50% toda a nossa pauta. Processos que efetivamente não tinham uma 50%? Não tinham uma solução por uma via normal, são resolvidos no Sejusc. Nós temos uma formação diferenciada de servidores que estão ali lotados, né? Aqui em Natal ele está com a supervisão do magistrado Michael e em Mossoró do Dr. Magno Kleiber. Né? O Sejusc 21 foi destaque, né? Na última semana de conciliação, tivemos o maior índice de conciliação em tribunais de pequeno porte. Então, o contributo do Sejusc, ele diretamente é através de fomentar e auxiliar as partes a negociarem, né? Essa tentativa, ela é sempre feita antes das audiências, ou pode ocorrer após? Em que momento há um maior sucesso? A qualquer momento. Qualquer momento, processo. Alguns juízes encaminham os processos iniciais, outros só mandam processos de execução. Também temos conciliação em processos em grau de recurso, processos inclusive que estão em Brasília, são conciliados aqui. E para a primeira instância, além do aspecto da conciliação, fez com que as varas que tinham pauta de 5 meses, agora estejam com 23, 30 dias, porque o Sejusc trouxe a pauta de conciliação para um prazo bastante diminuto. Então, houve uma celeridade muito grande, estamos destacando nesse aspecto. Doutora auxiliadora, por falar no Sejusc, existe um processo da DURN, processo bem famoso já na Justiça do Trabalho, que ele está aí, se eu não me engano, há 27 anos, né? E me parece que está surgindo uma luz aí no fim do túnel para que haja uma conciliação justamente agora na gestão da senhora, né? O que é que a senhora tem a nos informar sobre esse Há 30 dias o Dr. Magno Kleiber está como meu juiz auxiliar e eu dei algumas incumbências a ele, bem difíceis. São os processos mais antigos do tribunal serem realmente levados para tratativas e mediações. E estamos muito adiantados nas tratativas com relação a essa conciliação. Praticamente uma está fechado. Vitória, né? São 1.900 professores universitários, né? 30% deles talvez já falecidos, até o meu pai está no rol de substituídos, eu fiquei sabendo recentemente. Sim. E se a gente conseguir fechar essa conciliação até o dia 30, agora, esse valor deve ser liberado no próximo ano, através de precatório, né? Uma conciliação de mais de 200 milhões, que vai trazer recurso para o Estado, fomentar a economia do Estado. E da parte dos substituídos já está tudo ok, a gente está só fazendo o alinhamento com relação à distribuição dos honorários, com relação aos advogados que funcionaram no processo, são vários. Doutora auxiliadora, e aqui a senhora atribui um processo demorar tanto tempo, não é? Para que... Na verdade, esse processo tem várias peculiaridades. Ele foi julgado procedente, depois houve uma rescisória, o processo foi julgado improcedente e entraram com a rescisória da rescisória. Sim. E o título judicial foi reconstituído e hoje está com um agravo de petição para ser encaminhado à segunda instância e nós estamos nessas tratativas, objetivando que ele não chegue a julgamento na segunda instância, onde pode voltar a estaca zero e deixar de existir o crédito, a matéria que está sendo debatida. E o positivo é que a Casa Civil já sinalizou positivamente, os substituídos já tivemos várias reuniões, assinaram positivamente, e eu vou me sentir muito gratificada se na minha gestão conseguir por fim a esse processo tão denso, tão complexo, não é? E que já levou muitas expectativas a tantas famílias, tantos professores. Porque tem muitas famílias envolvidas, né? Eu gostaria de saber também da senhora, recentemente a gente viu nos jornais o TRT fazendo doações de carro, inclusive para a Marinha do Brasil e para outras
para outras entidades. Como é que funciona essas doações? Como é que as instituições podem se inscrever para receber essas doações quando ocorrem, não é? Porque existem algumas instituições que muitas vezes são beneficiadas com essas doações, né? Gostaria que a senhora falasse até sobre... Na verdade, quando eu assumi a minha gestão, nós procuramos fazer um alinhamento com a A3P, que é fazer uma gestão dentro de uma feição de sustentabilidade. Hoje a gente não pode faltar na pauta o tema da sustentabilidade. Então, eu fiz a regulamentação do desfazimento patrimonial e recentemente realmente fizemos desfazimento de vários automóveis que já tinham mais de 12 anos. Também tirei todos os filtros do tribunal dentro da linha de regulamentação sustentável, substituí por filtros diretamente na encanação, e muitos filtros foram doados, equipamentos de computação. Então, assim, tudo aquilo que ficava estocado no nosso depósito, eu quero esvaziar os depósitos. E são equipamentos que são perfeitamente utilizáveis, são equipamentos claro. Automóveis que ainda estão em pleno Renovamos uso, a frota, era a frota antiga do tribunal, Sim. dos desembargadores, que foi hoje doada, parte dela para a Marinha. Foram e uma outra parte para a veículos IFRN. Para a Marinha, a senhora lembra? Para a Marinha, eu acho que foram 3 veículos e para o IFRN 4 veículos. Né? Bom, né? 4 veículos Ford, ano, acho que 2006, 2006. Em pleno uso, né? Em pleno uso. E a questão da sustentabilidade, aí passa por isso também tudo, né? O próprio PJE já fez a redução do uso de papel. Hoje o tribunal não faz mais aquisição de copos descartável. Nós estamos buscando fazer uma usina de energia para diminuirmos o custeio da energia. Né? Há vários trabalhos, né, de sustentabilidade voltados inclusive a comunidades, né? Com relação a PETs, tem uma comunidade aqui próximo de Natal, só de deficientes físicos, que fazem beneficiamento de garrafas PETs, transformando em vassouras. Então, a gente procura mobilizar todo o coletivo de trabalho no engajamento, né? As meias usadas também se transformam em agasalhos. A Pocket, ela transforma todas essas pequenos fragmentos de lã em agasalhos e distribui milhões de agasalhos para a população. Que bom, isso tem sido, assim, toda a população às vezes se enganja nisso, porque quando o tribunal faz essa doação para alguma instituição, naturalmente está beneficiando aquela comunidade toda, não é? Sim. E a senhora tem visto isso, assim, de forma bem de perto, né? Exato, e há um envolvimento. Quando houve aquele incêndio no Leningrado, nós enchemos um caminhão de mantimentos, roupas, exatamente com a mobilização do nosso coletivo de trabalho, da UAB, dos advogados. Eu fiquei bastante emocionada em levar um caminhão, não pensei que a gente conseguiria encher um caminhão. Conseguiram. De produzir, junto com a Cruz Vermelha, lá no tribunal, conseguimos fechar um caminhão e fazer essa doação. Bem, meu caro telespectador, nós vamos encerrar aqui o segundo bloco da entrevista aqui com a desembargadora doutora Auxiliadora, e já voltamos em seguida. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos no próximo bloco com o encerramento da entrevista. Bem, meus amigos, voltamos ao terceiro bloco aqui da entrevista com a doutora Maria Auxiliadora, aqui na TV Futuro. E continuando a nossa entrevista, doutora Auxiliadora, eu gostaria de saber da senhora, eu fiquei sabendo que a senhora é conselheira do Conselho Superior do Trabalho, né? E eu gostaria que a senhora explicasse aqui ao nosso telespectador, na realidade, o que é esse conselho, como é que ele se compõe, o que é que ele faz, não é? Porque, às vezes, as pessoas ouvem que a pessoa é conselheiro de determinado órgão, mas, às vezes, não atina para a realidade daquele órgão. Então, eu gostaria que a senhora explanasse o que é o conselho e qual a função de um conselheiro lá. O conselho é a jurisdição administrativa
né? Ele tem sua sede em Brasília e ele é composto por 5 ministros, dentre os quais o presidente do TST, o ministro-presidente do TST, o ministro vice-presidente do TST, o ministro corregedor do TST e 2 ministros. E também de 5 presidentes de regionais. Esses presidentes de regionais representam cada uma das regiões geográficas do país. Então, tem um representante da região sul, sudeste, centro-oeste e recentemente eu fui eleito como posse, não é, como representante da região nordeste. Me sinto muito honrada pela confiança depositada em mim, não é, quando foi submetido o meu nome e foi aprovado por unanimidade, de representar a região nordeste. O Conselho Superior do seu Trabalho talvez não esteja na mídia de forma tão patente como está o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Nós somos um conselho mais restrito ao seu trabalho. Então, pedidos de esclarecimento, análise, cumprimento e monitoramento dos tribunais com relação a metas, porque hoje o gestor de um tribunal e um magistrado, o magistrado passou a ser um gestor. Nós temos metas, nós temos prazos para cumprir, está aberto para a população, quem quiser entrar no site do tribunal, a consulta, porque você, cidadão, pode contribuir para o aprimoramento do seu trabalho. Nós temos uma pesquisa que tem que ser levada a público, teremos uma audiência pública em breve, para que o próprio cidadão diga o que é que ele objetiva da justiça. Se o prazo de sentença está adequado, se não está, se o prazo de audiência está adequado, se não está, se o índice de conciliação deve aumentar ou não. Entendi. O cidadão tem essa oportunidade, às vezes ele não tem conhecimento que ele detém essa oportunidade e que há essa consulta, mas essa consulta é pública. Que bom que a senhora está informando agora, porque realmente pouca gente sabe disso, né? E a periodicidade de reuniões desse conselho, ela ocorre como? As reuniões são mensais. São em Brasília, não é? Por certo. Como 50% do conselho é formado por presidentes de tribunais e objetivando o equacionamento e racionamento de despesa e custeio, elas, coincidentemente, correspondem ao mesmo período em que há as reuniões de colégios de presidentes de tribunais. Não é? Agora, dia 25 de junho, será a quarta, na verdade, reunião ordinária do Conselho Superior do Justiça do Trabalho. Sim. E os processos são distribuídos, cada um dos conselheiros recebe processos para relatar e são submetidos, né? Tem assento no Conselho a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, e se cresceu muito com a instituição do Conselho, se uniformizou muito e se avançou muito. A justiça hoje tem uma outra dimensão. Que bom. Doutora Auxiliadora, mudando um pouquinho aqui o foco, saindo agora do Conselho, eu queria saber sobre o último concurso. Eu soube que já estão para ser chamados aí os novos componentes lá do TRT, né? Que serão chamados dentro em breve, né? Procede? Sim. No final da gestão, o ano passado, eu fiquei no dilema se eu comprava o Schiller, que era quase R$1 milhão, ou realizava o concurso. Eu fiquei acreditando que a gente não ia perder o ar-condicionado e optamos em investir no concurso público. Esse concurso, ele vem a suprir, já supre assim, as necessidades, ou o TRT mesmo com os concursados ainda tem necessidade de mais servidores? Na verdade, no primeiro momento, pensávamos que ia poder prover todos os cargos vagos do tribunal, mas a regulamentação atual tributária não permite. Então, o Conselho Superior do seu Trabalho estabeleceu quantos servidores poderão ser admitidos no primeiro momento. Nós fomos agraciados com 12, estávamos esperando prover 45. Então, mas se são 12, a gente acredita que vem os melhores servidores, são técnicos, né, para a área administrativa e analistas judiciários, né? Serão muito bem-vindos. A gente acredita também que com as novas ferramentas, como o PJE, a versão 2.0, há mais celeridade. Hoje em dia a gente já consegue encaminhar um processo para o tribunal apenas com 2 cliques. Antes era uma série de comandos que teríamos que proceder no PJE. Então, assim,
estaremos provendo no dia 28, na sessão ordinária do tribunal, o provimento de 5 cargos de técnicos e analistas judiciários. Agora no dia 28. No 28. E na próxima sessão ordinária, ou na subsequente, estaremos provendo mais. Porque, na verdade, a gente dá um prazo de 30 dias para que os aprovados preencham toda a documentação e apresentem os exames, e a gente está contando que eles vão estar com tudo regular para que a gente possa dar posse, né? Homologuei, mas a gente está aguardando dar posse inicialmente a esses 5 servidores. Doutora Auxiliadora, eu gostaria que a senhora falasse também sobre o Centro de Inteligência, né, que existe no TRT. O que é o Centro de Inteligência? Já estão sabendo que existe Já estão sabendo. Olha, eu não sei, me chegou que tem um Centro de Inteligência lá no TRT. Eu queria saber como é que funciona esse Centro de Inteligência, o que é ele, como ele foi criado e para que serve o Centro de Inteligência. Como na realidade, nós sabemos para que serve. O nome já está dizendo, mas como é que se processa isso, né? Como é que ocorre? Todo cidadão sabe, e tem até um jargão popular que diz, ganhou, mas não leva. Já ouviu esse jargão? Já. Então, agora, no seu trabalho, não existe mais ganhou e não leva. Se leva sim. Se faz levantamento da personalidade jurídica, vai atrás dos sócios, descobre os laranjas, vai atrás dos sócios. Nós temos as ferramentas mais modernas que existem no Ministério Público. Então, hoje essa na Alemanha, então não há. Se a pessoa tem algum patrimônio, nós conseguimos chegar até ele. Então, não pense que você constitui uma empresa, coloca no nome do seu funcionário, que seu patrimônio está desafetado, não. A gente faz todo o caminho. É tão impressionante as nossas ferramentas que eu cheguei à conclusão que a nossa vida está totalmente devassada. É impressionante. As informações que nós temos quando estamos atrás de fazer a execução de algum processo, elas chegam a miúde de detalhes. Então, foi um avanço os centros de inteligência. Hoje, está à frente do Centro de Inteligência o Dr. Décio, um magistrado extraordinário, que tem uma expertise muito voltada para a execução, porque nem todo magistrado gosta de execução. Ele gosta. Os servidores que estão no setor de investigação, eu digo que eles são servidores do seu trabalho frustrados, porque eles queriam ser detetives e investigadores, e agora são investigadores. Nós recebemos a demanda das varas, que determinada empresa está com dificuldade de se localizar patrimônio, e se começa um processo de investigação. E aí esse processo vai fechando nos moldes do processo da Lava Jato, que se vai fechando os anéis e se realmente consegue fazer a expropriação patrimonial. Que bom, né? Eu quero agradecer à doutora Auxiliadora a presença de ter vindo aqui ao nosso programa e dizer que a TV Futuro vai estar sempre à disposição da senhora, da Justiça do Trabalho, e lhe desejar sucesso na sua gestão, que termina agora em janeiro do próximo ano, não é isso? Certo. Mas que tem marcado muito, sua gestão tem sido muito profícua, e nós desejamos esse sucesso, e no próximo programa nós voltaremos com mais uma entrevista com Palmeira.